Você já se perguntou se a história de Golias e seus irmãos é apenas um conto de coragem ou se há algo mais profundo por trás desses gigantes que desafiaram Israel? Talvez você tenha ouvido falar dos Néfilim, aqueles misteriosos gigantes que a Bíblia menciona. Mas o que você não sabe é que Golias e seus irmãos podem ser os últimos descendentes dessa linhagem antiga e temida. E se eu te dissesse que essa batalha não foi apenas física, mas uma verdadeira guerra espiritual travada nos campos de batalha da história? Prepare-se para descobrir verdades ocultas que vão desafiar tudo o que você pensava saber sobre esses colossos bíblicos. Vamos explorar juntos uma jornada onde a fé enfrentou a força bruta e onde o poder invisível do Senhor prevaleceu contra as forças mais temidas da antiguidade. Golias, o gigante filisteu, era uma visão intimidadora no campo de batalha. Com mais de impressionantes 2,5 metros de altura, ele se erguia como uma montanha humana coberto por uma armadura de bronze que parecia impenetrável. Sua couraça, feita para resistir aos ataques mais ferozes, pesava mais do que muitos homens poderiam carregar. Para completar sua aparência temível, Golias empunhava uma lança enorme, cuja ponta sozinha já era capaz de perfurar qualquer escudo. A presença de Golias, por si só, era suficiente para congelar o coração de seus oponentes. A armadura que Golias vestia não era apenas uma proteção física, mas também um símbolo do poder que ele acreditava possuir. Cada peça de sua armadura brilhava sob o sol, refletindo a confiança arrogante de um guerreiro que nunca havia conhecido a derrota. Para aqueles que o enfrentavam, ele parecia invencível, uma força da natureza que esmagaria qualquer um que ousasse desafiá-lo. Golias estava preparado para a batalha, coberto de metal da cabeça aos pés, mas havia algo que ele não considerava. A verdadeira força não se mede apenas pelo que se veste, mas pelo que se carrega no coração. Enquanto Golias se preparava para a batalha com sua armadura pesada e sua lança imponente, ele ignorava um fato crucial. A história nos mostra que, muitas vezes, aqueles que confiam apenas em sua força externa acabam subestimando o poder invisível que move o mundo. No fundo, todos nós enfrentamos nossos Golias pessoais, desafios que parecem impossíveis de superar. Mas como veremos a seguir, a verdadeira vitória não depende do tamanho ou da armadura, mas de algo muito mais profundo e poderoso. Davi, um jovem pastor de ovelhas, era o oposto de Golias em quase todos os aspectos. Enquanto o gigante filisteu confiava em sua força física e em sua armadura, Davi trazia consigo apenas uma funda, 5 pedras lisas e uma fé inabalável no Senhor. Muitos, ao olharem para Davi, o subestimariam, considerando-o apenas um menino enfrentando uma força esmagadora. No entanto, Davi sabia que sua verdadeira arma não estava em suas mãos, mas em sua confiança de que o Senhor lutaria por ele. Ele entendia que a batalha não era apenas entre ele e Golias, mas uma prova de que a fé pode superar até os maiores obstáculos. Quando Davi se aproximou do campo de batalha, ele recusou a armadura oferecida pelo rei Saul. Ele sabia que aquela armadura, por mais imponente que fosse, não lhe serviria. Em vez disso, ele optou por confiar na proteção divina, algo que o diferenciava de todos os guerreiros presentes. Davi estava ciente de que Golias era mais do que um simples oponente. Ele representava o medo e a opressão que pairavam sobre o povo de Israel. A confiança de Davi não estava em sua habilidade com a funda, mas na certeza de que o Senhor estava com ele. Esse tipo de coragem é o que transforma desafios aparentemente insuperáveis em vitórias extraordinárias.
O encontro entre Davi e Golias é mais do que uma simples batalha. É uma lição atemporal de que não importa o tamanho do desafio, mas o tamanho da fé que se carrega. Davi não se intimidou com a grandeza de Golias, pois ele sabia que por trás de sua pequena estatura havia um poder imenso que movia céus e terra. Assim como nesse grande desafio que se desenrolava, na vida, enfrentamos situações aparentemente grandes demais e é fácil pensar que somos pequenos demais para vencer. Mas Deus tem uma palavra forte para nós. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Com uma única pedra, Davi fez o impensável. Ele girou a funda, mirou com precisão e lançou o projétil em direção ao gigante. A pedra voou rápida como um relâmpago e atingiu Golias na testa, o único ponto vulnerável em toda a sua armadura. O impacto foi tão certeiro que o gigante tombou imediatamente, abatido pela mão de um simples pastor. Davi correu em direção ao corpo caído de Golias. Tomou a espada do gigante e, com um golpe decisivo, completou a vitória que mudaria o curso da história de Israel. Aquela batalha, vencida com uma funda e uma pedra, provou que quando se tem fé, as armas mais simples podem se tornar poderosas. A vitória de Davi não foi apenas um triunfo pessoal, mas um símbolo de esperança para todo o povo de Israel. O que antes parecia impossível agora era uma realidade. O gigante havia caído, e com ele, o medo e a opressão que haviam tomado conta do coração dos israelitas. Davi mostrou que a verdadeira força não está nas armas ou no tamanho, mas na fé e na coragem de enfrentar o inimigo, mesmo quando tudo parece perdido. Essa vitória não apenas salvou Israel, mas também colocou Davi em um caminho que o levaria a se tornar um dos maiores reis que a nação já teve. No entanto, a vitória de Davi também nos ensina que por trás de cada conquista há uma lição maior. Não se trata apenas de vencer, mas de entender que as batalhas que enfrentamos na vida são oportunidades para demonstrar nossa fé e determinação. Davi poderia ter escolhido o caminho mais fácil, fugir como tantos outros, mas ele escolheu confiar no Senhor. Essa decisão transformou não só a sua vida, mas a de toda uma nação. E como veremos, essa vitória ressoou por gerações, inspirando outros a enfrentar seus próprios gigantes, sabendo que a fé pode superar qualquer desafio. A história de Golias não termina com sua queda, pois ele não era o único gigante na terra. Golias tinha 4 irmãos, todos gigantes como ele, igualmente formidáveis e temidos. Esses irmãos eram guerreiros experientes, conhecidos por sua força e tamanho, que também trouxeram terror aos inimigos de Israel. No entanto, assim como Golias encontrou seu fim pelas mãos de Davi, seus irmãos também foram derrotados, cada um caindo diante dos homens de Israel, mostrando que o poder desses gigantes, embora imenso, não era invencível. A vitória sobre Golias se repetiu, reforçando a ideia de que a fé e a coragem são armas poderosas contra qualquer adversário. Os irmãos de Golias, apesar de seu tamanho e força, não puderam escapar do destino que Golias já havia enfrentado. Suas quedas serviram como um lembrete de que o poder terreno, por maior que seja, é insignificante diante do poder divino. Os israelitas, fortalecidos pela vitória de Davi, continuaram a lutar com a mesma fé que inspirou seu jovem pastor. Cada gigante derrotado era mais um passo para a liberdade e mais uma prova de que o Senhor estava com eles. Esses eventos serviram para consolidar a confiança do povo em seu líder e em seu Deus, mostrando que, mesmo quando os inimigos parecem numerosos e imbatíveis, a vitória é possível.
A queda dos irmãos de Golias ressoa até hoje como uma lição de perseverança e fé inabalável. Eles eram vistos como ameaças insuperáveis, mas foram vencidos por homens que não se deixaram intimidar pelo tamanho ou pela força bruta. A história desses gigantes nos ensina que, por maiores que sejam os obstáculos que enfrentamos, eles podem ser superados quando estamos armados com fé e coragem. E assim, a derrota dos irmãos de Golias ecoa como uma mensagem de esperança para todos aqueles que enfrentam gigantes em suas próprias vidas, lembrando-nos de que a batalha não é nossa, mas do Senhor. Os Nefilins e Refaíns são mencionados na Bíblia como antigos gigantes que andavam pela terra, seres de tamanho e força extraordinários. Golias e seus irmãos são frequentemente associados a esses grupos, representando a continuidade de uma luta antiga entre o povo de Deus e essas criaturas imponentes. Os Nefilins, descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens, carregavam uma herança que os fazia parecer invencíveis. No entanto, apesar de suas origens míticas e de seu tamanho gigantesco, a derrota de Golias e de seus irmãos mostrou que, independentemente de suas raízes, o poder do Senhor era superior. Essa conexão entre Golias e os antigos gigantes sublinha a ideia de que a batalha espiritual contra forças opressivas e arrogantes é uma constante na história da humanidade. Esses gigantes, que outrora dominaram a terra, se tornaram símbolos das forças que se opõem ao povo de Deus. A Bíblia relata que os Refaíns eram um povo temido, conhecidos por sua estatura e força, vivendo em regiões que se tornaram campos de batalha entre o bem e o mal. A batalha contra o mal é uma guerra contínua, uma luta que requer não apenas coragem, mas também um compromisso espiritual constante. E nessa luta, as armas mais poderosas são a leitura diária da Palavra de Deus e a oração, pois dessa forma nos abrimos para um caminho de intimidade com o Senhor e a sua vontade. O mal pode assumir muitas formas, mas sua essência permanece a mesma. Eles representam os desafios que parecem maiores do que a vida, aqueles que tentam nos fazer acreditar que somos pequenos e incapazes. Ao conhecer a verdadeira história por trás de Golias e seus irmãos, você não pode mais ignorar o poder que a fé tem de derrubar gigantes, sejam eles físicos ou espirituais. A questão é, quais são os gigantes que você está enfrentando hoje? Será que está confiando nas armas certas ou está tentando lutar com suas próprias forças? Este é o momento de refletir e agir. Como Davi, você pode vencer o impossível, mas isso exige uma decisão. Daqui para frente, olhe para seus desafios com os olhos de quem sabe que o Senhor está ao seu lado. E se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Vamos continuar explorando mais verdades bíblicas que têm o poder de transformar a sua vida. O que você está esperando? A vitória está ao seu alcance.